Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre o Império Romano ao longo da Idade Média. Sim, eu já fiz esse vídeo antes, ele é uma regravação de certa forma também, que eu acho que vale muito a pena ser feito, até fora de ordem, diga-se de passagem, porque é um tema importante a ser retratado e, cara, na época que eu gravei isso, eu gravei no carro, dirigindo, só falando, porque estava dirigindo à noite, então acho que vocês merecem um vídeo melhor que esse. Então até por isso estamos aqui na frente da lareira, nesse dia bem frio, com a lareira acesa para esquentar nosso chalezinho aqui. Então vamos falar sobre o Império Romano ao longo da Idade Média. Sim, eu não gosto do termo Império Bizantino, porque na verdade ele é o Império Romano. Os imperadores são descendentes dos mesmos imperadores que reinavam Roma. Era a mesma linhagem sanguínea. A estrutura de poder era a mesma também. Também haviam as mesmas coisas, como um senado romano, um senado de nobres, né, de patrícios. Havia toda a ideia de exército profissional romano. O Império Romano do Oriente nada mais foi do que uma continuação de Roma, ou a continuação da parte de Roma que sobreviveu, vamos dizer assim. O fato de ter sido sediado em Constantinopla tem a ver unicamente com a ideia de Constantino ter construído aquela cidade e de seus descendentes terem optado muitas vezes por ela, para manter como centro de poder, porque viam nela um lugar mais legal talvez. Mas nada mais é do que uma continuação de Roma. Ah, mas eles predominantemente falavam grego e não o latim clássico. No Império Romano do Oriente havia o latim, sim. O fato da população local falar grego não quer dizer que os imperadores e o alto escalão do império não utilizassem o latim. É um elemento importante de ressaltar também. Então, vamos quebrar essa ideia de Império Bizantino, porque na verdade nada mais é do que a continuação de Roma, e que manteve muitas das estruturas de Roma, pelo menos da Roma da era cristã, vamos dizer dessa forma. O Império Romano do Oriente nada mais era do que uma continuação da Roma cristã que já existia, e que compreendia os domínios orientais de Roma. Por que os domínios orientais e não os ocidentais? Uma coisa muito interessante ser notada quando se estuda o Império Romano do Oriente, e pouca gente fala nisso, e fala pouco mesmo, é a geografia do local. A Roma do Ocidente estava diretamente ligada com o continente europeu. Até havia a cadeia dos Alpes, separando a Península Itálica do resto do continente. Mas fora isso, todo o resto da Roma, da parte ocidental de Roma, estava muito bem vinculado ao continente europeu, sem grandes barreiras físicas para com ele. Enquanto a Roma do Oriente, se olharmos, temos os Balcãs, os Cárpatos, outras montanhas ali daquela região da Turquia e do Mar Negro, e temos uma costa toda mediterrânea, cercada ou de montanhas ou de desertos, que viravam barreiras físicas naturais para possíveis ataques. Então, não é tanto de se estranhar assim quando se compreende esse detalhe da geografia, do porquê que foi muito mais fácil defender a parte oriental de Roma do que a parte ocidental. Não é tão de se estranhar, vamos tratar dessa forma. Mas aí você está se perguntando, poxa Docas, mas os romanos sobreviveram lá no Oriente, não tentaram reconstruir o Império Romano? Tentaram, e para falar a verdade, não ficaram muito longe de conseguir efetivamente reconquistar as terras tomadas pelos bárbaros. Bem no começo da Idade Média, eles fizeram quase que a total reconquista, pelo menos da costa mediterrânea romana. Só que, óbvio, vamos falar a verdade, gerir grandes impérios tem custos. Guerra é cara, ainda mais quando se banca com soldados profissionais, soldados pagos em dinheiro, e não os soldados, os nobres que lutavam por um dever moral, alguma coisa assim. Então, obviamente, toda essa conquista que foi feita pelos romanos do Oriente teve seu preço e se tornou insustentável. E possivelmente foi até a responsável pela queda deles. Porque se eles tivessem se mantido como um império mais sólido, firme ali, não tivessem tentado sair reconquistando tudo que já foi deles, talvez tivessem se mantido por muito mais tempo. Falo isso porque guerra é cara e isso causou guerras com muitos povos diferentes. Tanto com povos bárbaros, pagãos e até que posteriormente viraram cristãos na Europa Ocidental, quanto com povos do Oriente Médio, povos árabes, povos africanos, de certa forma foram responsáveis por essa derrocada em si. Isso é lógico, além da ineficiência estrutural que o Império Romano tinha. Sim, nobres amigos, não adianta acreditar que o Império Romano era uma maravilha como um sistema de Estado e de poder. O Império Romano era, assim como muitos estados, ele tinha as mesmas falhas que os estados atuais. Tinha burocracia, um estado profundo, tinha todos os problemas que um estado da era moderna tem, né? Então, de certa forma, isso também foi responsável por afundar de vez a Roma que sobrou. Agora, a gente sempre ouve falar na ideia de que a Roma Oriental era um modo de produção asiático e coisa assim, e todos eram servos do Estado e... Cara, o que as pessoas chamam de modo de produção asiático existe até hoje. Se você trabalha
por si próprio, tem que pagar imposto, você está produzindo para um Estado, você está sendo, de certa forma, um servo do Estado, né? Ele era um sistema similar ao de hoje, vamos dizer assim. A única diferença é que era um império, com um imperador, com um senado de nobres, de patrícios, com até uma câmara de plebeus ali, que Roma já adivinha disso, né? Um sistema de império republicano, né? Com um monarca, mas todo o resto republicano, com soldados pagos, exército profissional. Basicamente seguia o mesmo modelo de Roma, que ainda é muito seguido até hoje em muitos lugares. Ah, mas eles conviveram com a Idade Média, então eles tinham muitos elementos do medieval dentro do Império Romano do Oriente. Sim, de fato, assim como as coisas evoluíram no Ocidente, que virou feudal, também evoluíram no Oriente, que permaneceu imperial. Então, sim, da mesma forma que haviam cavaleiros no Ocidente, haviam cavaleiros no Oriente. Haviam cavaleiros no Império Romano. Porém, os cavaleiros do Império Romano, eles tinham um nome específico, eles eram os catafractos, que essa era a unidade de cavalaria pesada dos romanos. Porém, os romanos mantiveram mais do que meramente estruturas do medievo, eles mantiveram estruturas da Roma também. Uma marinha de guerra e coisa assim. E nisso até surgiram os navios romanos do Oriente, que tinham os famosos disparos de fogo grego para incendiar navios inimigos. Sim, as legiões evoluíram para os catafractos, ou algumas até se mantiveram como legiões a pé de soldados. Lógico, a qualidade do equipamento foi evoluindo, porque da mesma forma que a qualidade das armaduras evoluiu no Ocidente, evoluiu no Oriente também. Então eles passaram em algum momento a ter armaduras de placa, a ter cotas de malha que fechassem o corpo todo da pessoa, a ter elmos melhores, melhor fechados do que os elmos romanos comuns. Substituíram o scutum lá, que é o escudo quadrado romano, por escudos de corpo, ao estilo escudo-pipa. Tiveram suas evoluções dentro da estrutura romana. E mais do que isso, Roma do Oriente, após suas desastrosas conquistas e perdas dela, se tornou um império muito mais mercantil, como vamos dizer, do que propriamente um império beligerante assim. Até por isso que quando ouvimos falar na Roma do Oriente, quase sempre falamos de Rota da Seda ou coisas assim. E por fim, esse império culminou em sua queda de Constantinopla para os otomanos. Porém, a queda para os otomanos não foi uma coisa, como vamos dizer, que ocorreu do nada. O Império Romano do Oriente já vinha caindo de pouco em pouco tempo. Já havia sofrido várias derrotas em guerras pelo domínio comercial contra Veneza, contra Gênova, guerras por comércio que eles haviam perdido. Já haviam se desgastado em conflitos com povos nórdicos para auxiliar os ucranianos, que fizeram aliança com eles meramente por questões religiosas. Tipo, os ucranianos não fizeram aliança com os romanos por questões religiosas. Os ucranianos realmente precisavam de ajuda militar e encontraram nos romanos uma forma de ajudá-los. Porém, os romanos ajudaram os ucranianos meramente por questões religiosas e de pequenos favores que os ucranianos fizeram a eles. Meio que um erro estratégico, que talvez por sinal não tenha sido nem tão grande como um erro estratégico, até por um motivo que falarei logo no final desse vídeo daqui a pouco. Mas enfim, os romanos já vinham sofrendo derrotas, e até por isso que quando chegaram os otomanos, eles simplesmente já estavam mal, não precisaram de muita coisa para perder guerra. Porém, quando Roma caiu de verdade, a Roma do Oriente, nem tudo foi perdido, porque tem uma coisa muito interessante, e aqui está um dos grandes easter eggs desse vídeo e da história. É possível dizer que Roma foi derrubada só em 1918 pelo comunismo, e não lá no final do século XV pelos otomanos. Porque um dos grandes feitos romanos, e que preservou o sangue da linhagem imperial romana até o século XX, foi o casamento com as linhagens reais ucranianas. Os casamentos. Porque o sobrenome Romanov, que reinou a Rússia até a Revolução da Era Soviética, nada mais significa do que descendente dos romanos. Pois é, o grande easter egg do vídeo. E a grande questão. A Rússia czarista, se você lê czar, na verdade significa Cisar. E Cisar significa César. E César é o título de imperador romano. E um César Romanov significa um César descendente dos imperadores romanos. Pois é, a Rússia é a continuação de Roma. Roma só caiu no século XX, de verdade, porque permaneceu existindo como Rússia, através dos casamentos nobílicos com a família de Volodymyr o Grande. Permaneceu existindo como Romanov, os descendentes dos romanos. Então esse é o grande easter egg. O Império Romano do Oriente caiu quando acabou a Idade Média, como data oficial do término dela. Mas a ideia de Roma e sua linhagem real só caiu com a queda do Império Russo, os czares, para o comunismo. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo eu falei pra caramba a respeito de Roma na Idade Média, ou do seu período pós-Roma, vamos dizer assim, pós a Roma clássica. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido melhor a coisa. E se gostaram,
por favor, deixe o joinha aí porque ajuda muita gente. Não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda.